Unir as mãos, os pés e tudo, né? Jogar futebol, né, gente? Porque precisa de futebol, porque não sei o que esse Antônio Oliveira implantou lá que não dá pra ver. Não tem como saber, porque ele não está habilitado para dirigir o time para a competição. Mas nem adianta colocar o Lazzaroni aí. Não adianta colocar o Lazzaroni, não é? O Gustavo, quando veio aqui no Mesa Redonda, o Augusto Melo, desculpe, quando veio aqui no Mesa Redonda, o que ele disse? Vou colocar os melhores em cada um dos setores. Pessoas técnicas. Pessoas técnicas. Quem são as pessoas técnicas do departamento de futebol do Corinthians? Não existem pessoas técnicas, a gente vai falar da crise do Corinthians, não existem pessoas técnicas. Não tem. O técnico, com todo o respeito que merece o Tonhão da Fiel, ele nem tem culpa. Mas o Tonhão da Fiel não está preparado, pronto para dirigir o Corinthians. Não tem padrão nenhum esse time. Né? É um time despreparado, a gente falava em questão de tempo, ele teve tempo para treinar. A gente viu um time desorganizado em campo. Houve, inclusive, um certo otimismo com aquela eliminação no Paulista. Poxa, vai dar pelo menos para recuperar os caras. Não aconteceu nada. Eu nunca é um time, nisso. Michele, é um time espaçado e eu não consigo ver, né, no Tonhão da Fiel, se ele pode chegar para o Fagner, porque quem vai conversar com o Fagner? O Fagner, tá claro e evidente que ele não tá bem fisicamente, todo jogo ele toma um cartão no primeiro tempo, o Corinthians precisa muito do Fagner, porque quando sai o Fagner, entra o Mateuzinho, que a diretoria contratou. E é uma substituição que você já sabe antes de começar todo jogo, agora é isso. Mas espera aí, todo jogo ele perde uma substituição, porque tem que tirar o Fagner com 34 anos de idade. O cara não consegue jogar 90 minutos porque sempre tem um risco de expulsão. Aí, ou seja, obriga o técnico eu não a tirar o estava cara na coletiva, mas gostaria de estar lá na coletiva e perguntar pro Tonhão da Fiel. Você vai falar o quê pro Fagner? Né? Porque ele, como técnico, como comandante, ele tem que chegar e dar uma dura. Mas ele tem peso, ele tem moral? Não tem moral, porque o vestiário ainda é dos jogadores que são os mais experientes. Aliás, passou reto, viu? Os jornalistas tentaram questionar o Fagner, passou pela zona mista e não quis atender. E aí, o técnico você não pode ouvir porque ele não tem lá um dos cursos. Ele não pode falar. Olha só, ele não pode dar entrevista. Você não devia nem sentar. Não, ele fez o curso, só que não chegou o certificado. Aí são 3 jogos da Sul-Americana que ele não deu entrevista e 3 jogos que ele ficou suspenso. E outros 3 suspensos. Já são 6 jogos. E o presidente, você não tem o Fabinho, o técnico para falar. O Fabinho, soldado, né, que não é o melhor dos melhores. Mas também nunca fala, né? Não, então, não fala. Aí, Michele, o que eu falei no começo? O que eu falei no começo do meu comentário? Que o Augusto prometeu aqui no Mesa Redonda que ia trazer os melhores. É o soldado, ele é técnico? E o soldado... Executivo de futebol, mas é pela primeira vez, ele nunca tinha sido. Mas é pela primeira vez, ele não está pronto para o tamanho da crise corintiana. Então, o problema do Corinthians vai além, muito além, das 4 linhas. Então, o Fagner, quem é que vai chamar o Fagner? É o Fabinho Soldado? Não tem moral. Com todo o respeito. Diretor de futebol é o Rubão, que está internado com dengue e tal. Que está de saída, pelo menos tudo indica. O Salazar depois pode até atualizar. E o outro é o Caio do Vale, que é um amigo. O outro personagem do departamento de futebol é o Caio do Vale. Ele é um assessor, é um amigo do presidente. Alguém no vestiário, Michele, tem que ter peso para falar com os jogadores. O que aconteceu com o Raul Gustavo Salazar? Não é a primeira vez, tem 25 anos de idade, não dá para botar na idade dele também. Pessoal, a gente vai continuar falando de Raul Gustavo, do empurrão que ele deu no bandeirinha. A gente vai falar do Cássio, a gente tem muita coisa para falar do Corinthians. Me dá um minutinho, vem aqui. Bom, conta aí, fala. Ainda falando sobre o jogo, concordo muito aqui com o Garrafa, eu só queria dizer o seguinte. O Corinthians ontem fez uma marcação alta? Não. O Corinthians ontem ficou atrás esperando o adversário? Eu não sei o que o Corinthians fez. O Corinthians dominou a posse de bola e criou oportunidades? Não. Qual foi a proposta de jogo do Corinthians? 0. É isso que me pega. O que eles tinham que fazer? O Corinthians não tem uma ideia de jogo. E aí, eu questionei o Ranieri, depois do jogo agora contra o Bragantino, e falei, Ranieri, microfone da Gazeta ali na Zona Mista, vocês tiveram aquele tempo todo de intertemporada e tudo mais, e cada jogo é uma escalação. Tudo bem, faz parte, mas... E escalação errada. A gente não tinha já que ter pelo menos... Uma identidade. Uma identidade de Corinthians. Não tem. E ele falou... Não, eu falei, você não acha que já era o momento? Ele falou assim, não, acho que o momento é realmente isso de testar. Até ficou incomodado comigo, falou assim, isso é sua opinião. Eu falei, não é minha opinião, eu estou te perguntando. Mas enfim, 4 meses, falou, não, mas esse é o momento de testar e procurar. Falou, meu amigo, você teve uma intertemporada. O que assusta nesse Corinthians de ontem, primeiro, é que o Corinthians não parou de evoluir.
O Corinthians está regredindo. O Corinthians de ontem, do último jogo, ele está pior do que ele já jogou com o próprio Antônio Oliveira. Ele está regredindo. O Romero estava fazendo gol. Isso. O Romero estava fazendo gol como centroavante. Agora não usa mais o Romero como centroavante. Agora onde eu queria. O Yuri Alberto estava indo bem, fazendo gol como segundo atacante. O Yuri Alberto ficou claro e evidente que o Yuri Alberto não sabe fazer a parede e estava com muita dificuldade. Começou a render. A gente começou a elogiar o Tonhão da Fiel aqui quando ele puxou o Romero para dentro e abriu o Yuri Alberto. Exatamente. E aí ele desmontou aquilo que ele achou. O que estava dando certo parou de ser usado. Aí você fala, insistência com Fausto Vera, enfim. Substituições extremamente previsíveis. Você começa a perceber, você fala assim, cara, o time está piorando. Não é que ele parou de evoluir, ele está piorando. Então vamos falar do Raul Gustavo. O zagueiro se pronunciou hoje por meio das redes sociais sobre esse lance que vocês estavam vindo, porque eles só falam pelas redes sociais, né? Sobre essa expulsão de ontem, abre aspas. Por que a gente não podia... ele se pronunciou... vai pedir desculpa. Ele se pronunciou assim, por texto. Ele não se pronunciou por texto, falando. Além de tudo... na rede social dele. Além de ser rede social, é por texto. Gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na minha expulsão no jogo de ontem. Tenho consciência que errei, acabei prejudicando a equipe, uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Em momento algum, minha intenção foi de agredir. Eu tentava me afastar dele, mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci a expulsão. Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais. Eu nem vou continuar. Sabe por quê? Isso, muito bem. Rapidinho, gente. Muita Sabe por que ele cita o Bandeira? Isso aí é uma orientação. É o departamento jurídico. É uma orientação do departamento para ele não tomar um gancho maior. Agora, quem é que vai chegar, já que não consegue, o pessoal parece que tem medo do Fagner, do Cássio, se precisar falar com ele. Mas, pô, não é possível que vocês tenham medo do Raul Gustavo. Tem que chamar o cara para uma conversa, falando, você tá maluco? Então, mas quem vai chamar? Não tem ninguém. Sabe por quê? Técnico, e aí não é só no técnico que eu tô falando, não. Ninguém, direção, porque você não tem um cara lá em cima, e a própria direção, o diretor de futebol tá brigado com o presidente, que tá brigado com o executivo não fala, ele não fala com o presidente. Então, assim, pra mim, gente, a gente tem que entender, o problema, eu acho que a gente tem que tirar o zoom. O problema, para mim, é maior do que parece. O Corinthians vive um caos em todas as áreas. Sem política, comando. diretoria, dentro de campo. O Corinthians está vendo um caos em tudo. O reflexo, para mim, é isso. Você tem essa reação do Raul Gustavo, você tem a reação do Cássio, você tem o Fagner destemperado e também não tem quem cobre. Mas isso é recorrente. É recorrente desse atleta, que a gente já sabe que não é a primeira vez. Que se é um fato isolado... Porque tá sem comando. É isso, Michele, é o que eu tô falando. Um cara que já tem um histórico de ser um cara que falta um parafuso. Ele é quinto reserva no Bahia. O Corinthians foi no mercado e trouxe o Kaká. É isso. E agora o Kaká é reserva do Raul Gustavo? Então, peraí. Tá tudo errado. Então, essa contratação do Kaká. Com todo respeito aos professores, parece que o Corinthians está com o professor substituto. Sabe se o professor faltou, tá doente? Ninguém respeita. Aí vai aquele professor substituto que faz uma bagunça na sala de aula, tá aquela confusão. É isso que eu sinto do Corinthians. Não sinto seriedade de ninguém, nem dos atletas. Você usou um exemplo sobre professor. Se um professor passa alguma coisa na sala de aula e 2 alunos não entendem, o problema está com os alunos. Se nenhum aluno da sala entende. Aí o problema é o professor. Você acha que... Eu acho que é o professor. Os jogadores do Corinthians estão entendendo o que o Antônio Oliveira está passando? E aí o problema são os jogadores ou é complicado? Eu acho que é um pouco de tudo, Salazar. O Tonhão da Fiel, que a gente elogiou em algum momento... Todo mundo tem responsabilidade aí. Indo só para o campo, o Corinthians está no geral, um caos. Mas dentro de campo, no futebol, o Tonhão da Fiel, que eu elogiei aqui para o início de trabalho, agora está merecendo ser criticado. A gente já explanou o que a gente pensa e o Salazar estão pensando muito parecido dessa vez, referente a time, jogadores e tal. Vamos falar do Cássio. Né? Então, o Tonhão tem uma parcela grande, os jogadores também, mas tudo cai na conta de quem? Tudo cai na conta de quem? Do Cássio. Na conta do Papa, que no caso do Corinthians, o Papa é o Corinthians, que é o único ali, ó, que põe na mesa e que enfrenta, e que tem história, e que merece estar lá. Pode errar, mas quem que marcou um gol? Depois do jogo, o Cássio desabafou sobre as críticas que ele vem recebendo nessa crise alvinegra. Eu vou deixar na tela para você assistir. Assim. Mas o silêncio falou muito. Ele perguntou pro Cássio? Ele estava pensando. Você está pensando em sair mesmo, tal, e depois não sei, ele trava ali, né? Mas ele fala depois, acho que para ESPN, com a Lili, um beijão para a Lili, ele fala com a Lili, ele fala, se não está bem aqui, acho que pode ser que chegou a hora de eu buscar novos ares. Ele precisa completar. E ele deixa claro que assim... gente, era só o que faltava, o Cássio do Corinthians. Sabe aí, ó, PT se o Cássio sair do Corinthians, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Fábio no Cruzeiro.
foi brilhar em outro lugar. Eu não tenho a menor dúvida. Também não tenho. A menor dúvida. Achar que o Cássio é o problema do Corinthians, achar que vamos tirar o Cássio e vamos pôr o Carlos Miguel, a coisa vai melhorar, hein? E não pelo aí Carlos Miguel. Vai fazer gol, vai tudo melhorar. E não pelo Carlos Miguel, né? Não, vai nada com a bom vai goleiro. continuar a mesma coisa. O problema não é o Cássio. Mas o problema, é que é muito raso falar que o problema é o Cássio. É isso. Você não tira o Cássio, acabou. Não é assim que se faz. Assim. Eu vou revelar a fonte. Eu conversei com a balança do vestiário do Corinthians. Eu conversei com a balança. Só que tem gente que não aceita o que a balança tem mostrado. E tem gente lá dentro, que não cobra jogadores com o que apresenta a balança. Tem gente que passa a mão na cabeça. Tá dizendo o peso, do jogador? Eu conversei com a balança, tá? Conversei com a balança e teve gente que tentou cobrar peso de gente grande. E tá queimado. Tá? De gente grande, mas aí teve gente que passou, que está ainda dentro do Corinthians, que passou por, não, calma. Então, é uma série de fatores que acontecem, tá? Então, isso para mim é falta de comando. É isso, Isso para mim é muito falta de comando. É que tá, você tem no departamento um cara que é amigo do presidente, o diretor de futebol que está brigado com o presidente, um executivo que nunca foi executivo. Essa pessoa que cobrou seria diretoria ou comissão técnica? Não, é pessoa lá de dentro que devia cobrar. E quem passou a mão? Quem passou a mão também gente que estava lá dentro. Não é bem assim, porque tem jogador grande. Tá evidente que o Fagner não está no seu melhor condicionamento. Nem precisa ser grande. Eu contei aqui pro Garrafa, o Garrafa ficou inconformado com o Wesley com o meião rasgado, e eu ouvi de uma pessoa da comissão técnica. Pé da vida com o Wesley ter rasgado os meiões para jogar. E eu falei, por que vocês não falam isso para ele? Não pode. Não pode? O Wesley. Jogadorzada tá mandando lá dentro. O Tonhão da Fiel tá vendido. Essa é a realidade. Se não pode falar nem com a molecada que tá subindo, imagine vai ficar com os grandes. Não dá. É o exemplo do Fagner. Quem vai chegar pro Fagner e falar, Fagner, você está prejudicando o Corinthians com esse seu comportamento. O Fagner sai da lateral direita, vai lá no meio campo para fazer o revide, foi para dar, recebe o amarelo, o Tonhão tira ele para não ser expulso de novo. E o que me pega no Cássio... O Fagner podia ir pro banco um tempinho, que ele tá muito nervoso. O Fagner merece muito. O que me pega no Cássio é a falta de respeito. Esse é o problema. Ninguém avalia com frieza se o Cássio está bem, se o Cássio está mal, se ele realmente falhou, se ele não falhou. Parece que o Cássio, como ele disse ali, que ele é o problema do Corinthians. Claro, que o time não faz gol por causa do Cássio, que não ganha por causa do Cássio, E o que pega para mim é a falta de respeito. Aí é um pouquinho de quem vive lá o dia a dia do clube. Eu vou te fazer uma pergunta ainda em cima disso. Tem alguém lá, e deveria ser o técnico, mas tem alguém que poderia tirar o Cássio? Não agora que ele falou, que agora fica mais confortável. Agora é fácil. Mas antes, tem alguém? Alguém tem tamanho? Nunca teve. Não tem, Michele. Então, o Cássio precisa de ajuda. Não há em comissão técnica, não há no setor diretivo. O Cássio está abalado. Mas para mim, porque está estourando tudo nele. Claro. Porque ele veste a camisa. O Cássio ele vai lá se e dá doa. cara, né? E ele vai lá, ele dá cara, ele se expõe, ele dá entrevista na hora ruim. Ele não escreve na rede social um negócio que alguém ditou. Quando ele fala, ele não passa reto ali, ó. Seu Yuri Alberto, seu Fagner, todo mundo passando na zona mista, os jornalistas chamam. E os caras passando reto, fazendo assim. Por isso que pra mim, o único que tem crédito, que tem que ficar lá, porque é macho, que tem raça, merece respeito, mesmo que seja pra tirar do time. Mas respeito, não achincalhar o cara como estão fazendo, pô. É isso. Eu acho que ninguém é eterno. Mas o Cássio, na minha lista, seria... Nem estaria na minha lista Ninguém do Corinthians, da direção... Ninguém do Corinthians veio falar sobre o Cássio. Deixa eu ir que eu já falo aqui, ó.